o atraso e a gente vai ali, tem que andar rápido, porque a gente tem pessoas da banca com compromissos, viu? Eu estou lembrada, gente. Mas vai ser tranquilo, com fé em Deus. Bom, gente, bom dia. Estamos começando a defesa, né, de Tainá, defesa de mestrado de Tainá, saberes experienciais nas escolas de cultura digitais no curso de pedagogia. Tainá, você tem 20 minutos para apresentar e depois a gente faz a composição da banca. Bom dia, pessoal. Eu sou Tainá Santos Carvalho. Neste momento, eu irei apresentar minha pesquisa de mestrado, que tem como título, como a professora falou, Saberes Experienciais nas e com as culturas digitais no curso de pedagogia. Essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Simone Lucena. Neste momento, eu gostaria de agradecer e saudar a banca examinadora, que é composta pelo professor doutor Alexandre Chagas, pela professora doutora Ana Nilma e pela professora doutora Sandra Virgínia. A minha dissertação está composta em 5 sessões, onde a primeira é a introdução, onde eu trago um pouco das minhas itinerâncias formativas e a problemática até chegar na questão dos objetivos de pesquisa. Na segunda sessão, eu apresento os caminhos da pesquisa, com as minhas escolhas teórico-metodológicas, onde eu trago os dispositivos, o perfil dos atores e atrizes sociais e o local de pesquisa. Na terceira, eu trago um pouco sobre a formação inicial de professores, abordando os documentos normativos, né, as DCNs, e também duas subseções eu falando sobre os saberes docentes e outra sobre as culturas digitais. E na quarta, está intitulada como Experiências Entretecidas nos Achados da Pesquisa, onde eu apresento e discuto os achados. E a quinta, as considerações finais. Bom, para iniciar, eu gostaria de falar como foi o meu encontro com esse tema, né, a minha implicação, que se inicia a partir da minha formação no curso de pedagogia, que se iniciou em 2017, quando eu entrei nesse curso com duração de 4 anos, né, um curso presencial, que foi atravessado pela pandemia, que aconteceu, né, se iniciou de 2019 para 2020, então eu tive o último ano da minha graduação durante a pandemia. Com isso, alguns processos formativos que aconteceriam, né, presencialmente, eles aconteceram mediados por tecnologias, como, por exemplo, algumas disciplinas, estágio supervisionado, colação de grau, formatura e etc. Outro ponto da minha formação foi a minha entrada no curso de letras, na modalidade EAD, que a partir do ano de 2020, então a partir disso eu passei a estar mais imersa, né, ter uma melhor relação com as tecnologias digitais e também conhecer outros recursos como os ambientes virtuais de aprendizagem. Após a finalização do meu curso de pedagogia, começou a surgir alguns questionamentos, né, de qual o lugar das tecnologias e das culturas digitais nos cursos de formação inicial e também qual o impacto que ter passado pela pandemia durante a minha formação, teve na minha formação enquanto professora e pedagoga. Então, em 2021, eu propus o meu projeto de pesquisa para a entrada no mestrado, e após as reformulações, após ter passado pela qualificação, culminou na minha questão de pesquisa, que é a seguinte: de que forma os saberes experienciais são construídos e mobilizados pelos e pelas estudantes de pedagogia da UFES nos processos formativos nas e com as culturas digitais. Da questão de pesquisa originou-se o meu objetivo geral, que é compreender os saberes experienciais construídos e mobilizados pelos e pelas estudantes de pedagogia da UFES nos processos formativos nas e com as culturas digitais, e para atingi-lo, eu delineei 3 objetivos específicos: descrever as experiências dos e das estudantes nas e com as culturas digitais nos processos formativos, identificar os saberes experienciais nas e com as tecnologias digitais construídos e mobilizados pelos estudantes de pedagogia e conhecer as contribuições das culturas digitais na e para a formação dos e das estudantes de pedagogia. Bom, aqui eu apresento os caminhos da minha pesquisa de natureza qualitativa, seguindo na perspectiva de um rigor ou outro, onde a gente considera as subjetividades, né, dos sujeitos, as suas experiências e o contexto dos atores e atrizes sociais. Com isso, eu me pautei na epistemologia da multireferencialidade, baseada em Arruanot, quando ele diz que a gente precisa olhar o fenômeno por diferentes óticas e, com isso, trazer múltiplas referências para a nossa pesquisa. E, atrelado a isso, escolhi também trabalhar com a etnopesquisa crítica de Macedo, quando ele diz que a gente precisa considerar, né, o contexto dos sujeitos, o contexto dos atores e atrizes sociais e a realidade social e cultural em que eles estão inseridos. O local da minha pesquisa foi a Universidade Federal de Sergipe, especificamente o campus Professor Alberto Carvalho, fica localizado na cidade de Itabaiana, no interior de Sergipe. E os atores e atrizes sociais que estiveram implicados comigo
Objetivo da pesquisa são 9 estudantes do curso de Pedagogia de variados semestres e os critérios foi ter participado de no mínimo 2 rodas de conversa das 5 que foram realizadas. Então estiveram implicados comigo a Daniele, a Mariana, a Estrela, a Sara, Renan, o Jonas, a Ana, a Josi e a Laisa. Dentre eles, 7 são mulheres e 2 homens. A faixa etária está entre 19 e 35 anos. E eles residiam todos em cidades do interior do Sergipe, circunvizinhas a Itabaiana. Os dispositivos de produção de dados utilizados, como eu disse anteriormente, foram as rodas de conversa. Eu realizei 5 encontros, um deles foi presencial, 4 online. As rodas elas foram realizadas entre outubro e dezembro de 2022. Então, eu fiz um planejamento para a realização das rodas de conversa com questões norteadoras, onde eu trazia vídeos, músicas e também memes para gerar o engajamento das conversas e, com isso, tentar atingir os objetivos propostos para a pesquisa. Dentro das rodas, em uma das rodas que foi presencial, a gente forjou um dispositivo que eu chamei de Mural de Memórias, que foi criado no Padlet, onde os alunos eles fizeram os seus relatos das experiências que eles já haviam tido na graduação com as tecnologias digitais e também falaram um pouco da sua própria relação com as tecnologias. Dando sequência na minha pesquisa, eu tenho uma sessão teórica que vai falar um pouco da formação inicial de professores. Então, dentro dessa sessão, eu tenho 2 subseções. A primeira, eu falo um pouco da experiência, do conceito de experiência e também da construção de saberes na formação inicial, me pautando em autores como Davi Ferreira, Franco, Freire, Larossa, Pimenta e Tardif, trazendo mais especificamente os saberes experienciais. Então, a minha pesquisa, o conceito de experiência na minha pesquisa se baseia nesse conceito de Larossa, quando ele fala que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca. Na subseção seguinte, eu trago um pouco das concepções teóricas em torno do termo culturas digitais, abordando a cultura no geral, as culturas no plurais, até chegar nas culturas digitais, e eu me pauto em alguns autores, como Bruno Couto, Campini, Sertor, Lucena, Freire e Santaella. A partir daqui, eu já entro na seção dos achados, experiências entre a pesquisa dos achados da pesquisa, e essa imagem ela exemplifica o processo de análise e interpretação dos achados. Então, Macedo delinea algumas operações cognitivas que a gente segue para encontrar, para sistematizar e organizar, fazer a interpretação dos dados. Então, a distinção do fenômeno, o exame minucioso dos elementos, a codificação, reagrupamento por noções substansoras, a sistematização textual e a meta-análise ou nova interpretação. É importante destacar que esse processo ele não é linear, então é um processo de ir e vir, onde o pesquisador está mergulhado e implicado nos seus achados, nos seus dados, para fazer com que emergir as noções substansoras, depois realizar a sistematização textual e interpretação. Então, as noções substansoras da minha pesquisa são as seguintes. A primeira é transformações, as tecnologias digitais no curso de pedagogia, e a segunda, culturas digitais e a construção de saberes experienciais na formação inicial. Essa segunda, ela se desdobra em 2 subnoções: etnométricos com as tecnologias digitais no processo formativo e construção do ser professor ou professora nas e com as culturas digitais. Então, a partir daqui, eu vou começar a trazer os achados e a interpretação com base em cada uma dessas noções. Nessa primeira noção, eu trouxe um pouco do que os atores e atrizes sociais falaram de acordo com a sua relação com as tecnologias digitais. Então, a gente tem aqui uma fala de Ana, quando ela vai dizer que ela não é muito adepta das tecnologias digitais, apesar de gostar, mas ela reconhece que ela tem o seu lado positivo se souber usar. Então, com base na fala de Ana e dos outros estudantes da pesquisa, eu compreendi que eles já tinham essa relação, já estavam imersos nas culturas digitais, quando se tratava do seu cotidiano, mas em relação ao processo formativo, ao utilizá-las no processo formativo, eles apresentavam mais dificuldades. E quando a gente fala de relação com tecnologias digitais, vem a ideia de letramento digital. Então, na minha pesquisa, eu não quis abordar essa ideia pelo âmbito somente de adquirir uma habilidade técnica, mas eu me pautei nessa citação, nessa definição de Sabilo e Bonilla, quando ela diz que o letramento digital ele é um conjunto de habilidades que o indivíduo possui e com as quais ele é capaz de identificar, de analisar, de criticar, criar e também de compartilhar as informações, tanto online quanto offline, e
levar essas habilidades para suas práticas cotidianas. Então, essa definição ela se aproxima muito da definição também de culturas digitais que eu defendo na minha pesquisa. Ainda nessa noção, eu conversei com os estudantes em relação à percepção deles das aulas antes da pandemia, durante e após o retorno ao ensino presencial. Então, o Renan ele traz que antes da pandemia, né, ainda no presencial, que em questão de tecnologias era usado mais o SIGA, que é o sistema da UFES, e os slides para apresentação dos seminários. Mas ele também destaca que algumas professoras específicas em disciplinas que eram especificamente sobre tecnologias, eles tinham experiências que envolviam outras interfaces, como ele citou aqui, o Instagram. Já durante as aulas online, o Jonas, ele fala que muitos professores, eles continuaram com o mesmo método. Quando ele fala esse mesmo método, ele está se referindo ao método tradicional, que ele citou de tradicional, que é aquele unidirecional, onde o professor fala e há pouca interatividade, né? Os alunos estão mais na posição de ouvintes. Então, ele reflete que houve uma transposição das aulas presenciais para os ambientes, para as salas virtuais, né? E nesse caso, ele reflete também que prejudicou esse processo de interatividade porque os alunos continuaram com as janelas fechadas, com os microfones fechados, então isso culminava na pouca participação. Além dos outros problemas que a gente já sabe de conexão de internet, né, que eu também discuti na pesquisa. Outro ponto, para além disso, que os alunos relataram, é que embora alguns professores tivessem feito apenas essa transposição, foi durante a pandemia que os alunos estiveram mais imersos com as tecnologias digitais e tiveram experiências bastante significativas que eu discuto nas noções seguintes. Bom, em relação ao retorno a essas aulas presenciais, os alunos eles relataram que alguns professores eles apenas voltaram como se nada tivesse acontecido, voltando ao que era antes, ao método tradicional, e deixando de lado tudo aquilo que tinha feito em relação às tecnologias. Mas Sara ela trouxe um relato destacando que alguns professores e professoras eles utilizaram metodologias trabalhando com tecnologias digitais, como no exemplo do blog que ela traz, né, que a professora sugeriu que fizesse atividades para colocar no blog, trabalhando com produção de vídeos, de panfletos, de cards, e ela destaca que foi algo significativo para a formação dela, principalmente quando já estava, né, no ensino presencial, a gente chama de após a pandemia, mas que a pandemia ainda não acabou. Ainda nessa noção, eu destaco que essas transformações eu considero que aconteceram mais no âmbito individual do que no estrutural e coletivo, porque a gente sabe que essas mudanças, principalmente quando se trata de curriculares, da formação inicial, são graduais e lentas. Então, mesmo com a pandemia, não foram transformações tão significativas no âmbito coletivo, mas eu destaco que não foram grandes revoluções, mas no âmbito individual, pelo que os alunos destacaram, houve sim transformações nas formas de aprender e de ensinar e no próprio processo formativo e na construção da identidade como pedagogo desses futuros professores. Bom, entrando agora na segunda noção, culturas digitais e a construção de saberes experienciais na formação inicial, eu vou discutir a primeira subnoção, intitulada como etnométodos e as tecnologias digitais no processo formativo. Então, os etnométodos, na definição que Coulon traz, eles são os procedimentos, as maneiras de fazer que os membros de uma determinada organização social que nós utilizamos, para produzir e reconhecer o mundo ao nosso redor. Então, ao mesmo tempo, construímos as nossas práticas cotidianas. Então, eu trouxe uma definição de Renan, quando ele vai falar dos etnométodos com as tecnologias digitais, que ele diz que são as várias formas que a gente pode usar os recursos digitais, as dinâmicas que podem ser feitas, os vídeos, as gravações. Então, cada aluno, ele vai construir a sua relação e os seus etnométodos em relação ao trabalho com as tecnologias digitais. Ainda aqui eu trouxe dois exemplos, um de Estrela, que ela fez um relato lá no Padlet, falando da experiência dela com a construção de um site, uma disciplina que envolvia o ensino de matemática, que era algo que ela tinha aversão. Então, ao trabalhar com a construção de um site, ela construiu
algo didático, que foi para ela prazeroso, mas inicialmente ela teve aquele sentimento, né, de angústia, de não saber fazer, mas ao explorar, ela conseguiu, juntamente com os colegas do grupo, realizar. Então foi um trabalho de construção colaborativa que se tornou significativo para a formação dessa estudante e posteriormente ela repetiu em outros momentos, porque ela relatou que na hora das apresentações ela não queria mais só fazer um slide, então ela também já criava um site, então ela criou esse método de construir da maneira que ela sabia. Lógico que não era talvez como um profissional vai fazer um site, mas da maneira que ela compreendia. Outro exemplo que eu trouxe é a fala de Sara, quando ela disse que em relação aos podcasts, que aprendeu a fazer podcasts durante a pandemia, que foi algo tão significativo que ela levou para outros momentos da formação, posteriormente no presencial e até mesmo durante os estágios supervisionados. Ainda falando dos etnométodos, os alunos eles forjaram etnométodos coletivos. Para superar as dificuldades que eles encontravam durante a pandemia, eles foram encontrando algumas maneiras de driblar isso. Nova, ele traz alguns pontos que a gente passa durante o nosso processo formativo, que acontece simultaneamente, né? Que a gente chama de auto, eco e heteroformação. Então, para além da autoformação, a gente desenvolve a formação da nossa identidade profissional e pessoal e de desenvolver uma consciência crítica em relação às coisas ao nosso redor, também a gente trabalha, né? A gente se forma com o outro, né? O que ele chamou de heteroformação e aprendizagem conjunta. Então, eu trouxe um exemplo da fala de Josi, quando ela diz o seguinte, que quando tinha alguma dificuldade, ela abria uma reunião no Meet, ou abria um documento colaborativo no Docs, ou uma apresentação no Canva, e elas iam construindo o trabalho de maneira coletiva, iam trocando, né, compartilhando as ideias, e iam construindo esse processo. Então, para essas estudantes, foi algo significativo, porque elas levaram para posterior, né, as aulas online, e mesmo no presencial, elas ainda tinham... ainda faziam isso, porque são estudantes que moram em localidades diferentes, então foi algo que elas levaram para além, porque ajudava na questão dos trabalhos e de fazer o trabalho colaborativo, ao invés de fazer aquilo que todo mundo faz uma parte e depois junta, elas já faziam dali no mesmo documento ou na mesma apresentação. Bom, entrando na última subnoção, falando da construção do ser professor, professora nas e com as culturas digitais, eu questionei os estudantes o que eles entendiam por culturas digitais. Então eu trouxe como exemplo a fala do Jonas, quando ele disse que as culturas digitais elas moldam, né, o nosso comportamento, a nossa forma de ver as coisas, né, em relação às tecnologias digitais e à internet. Então ele disse que ela molda a maneira como nós vamos nos comportar diante da sociedade. Os outros estudantes também relataram que, ao mesmo tempo em que as culturas digitais elas moldam o nosso comportamento, somos nós que produzimos as culturas digitais e nós que produzimos essas maneiras de fazer, de habitar o saber espaço, de habitar os ambientes, tanto online quanto offline, em relação às tecnologias digitais. Então, eu considero que na formação inicial, estar imerso nas culturas digitais, ter acesso a esses diversos dispositivos e recursos digitais, ele promoveu para esses estudantes autonomia para a construção de saberes experienciais e também para a formação da identidade profissional. Eu trouxe aqui também uma fala de Daniele, quando ela disse que vincular as práticas pedagógicas com as tecnologias digitais abriu o campo de visão para o trabalho, né, com os diversos dispositivos também a estar inserido nessas plataformas. Então, eu considero também que os saberes da experiência, eles não são só constituídos quando o estudante ele vai para a prática profissional depois que se forma, mas a partir do momento que a gente toma consciência de si e do nosso próprio processo formativo, que alguns autores relatam isso, né, que os saberes experienciais acontecem na prática, mas com a minha pesquisa, eu considero que eles acontecem, né, durante também a formação, no decorrer da nossa formação. Para finalizar essa subnoção, eu trouxe aqui a fala de Sara, quando ela diz que a experiência que a gente vivencia que faz a gente mudar o olhar para alguma coisa. Então, eu acredito que por ter passado, ela relata que por ter passado pela pandemia, pela sua formação ter sido atravessada, né, por esse momento, ela construiu outros olhares, né, que realmente mudaram o olhar dela para a sua própria atuação, independente de onde vai estar. Então, com base no Cordeiro e Bonilla, as experiências que a gente vivencia, elas devem ser compreendidas na nossa relação com os cotidianos, porque
as tecnologias digitais, elas estão imbricadas nas nossas maneiras de ser, de sentir, de pensar e de agir. Então, chegando nas considerações, que eu chamei de nem sempre finais, porque quando a gente chega no final da pesquisa, a gente traz algumas respostas, mas também alguns questionamentos. Então, as experiências que esse grupo de estudantes tiveram, eles estiveram implicados, que esses estudantes estiveram implicados na pesquisa, eles perpassaram por diversos espaços-tempo de formação. Então, alguns entraram no presencial, passaram pela pandemia, voltaram para o presencial, outros já entraram no presencial. Então, isso modificou, o que a gente entende como a formação do pedagogo, assim como eu entendo que modificou a minha formação. Então, esse ensino presencial, eu considero, a partir da análise, que esse ensino não presencial, que ocorreu na pandemia, se caracterizou como um divisor de água na formação desses estudantes. Então, a experiência, os saberes das experiências que foram construídos desde a formação inicial, eles são essenciais para a formação e para a trajetória desses estudantes, para que eles possam melhor se adequar também ao cotidiano dos seus próprios alunos que já estão imersos nas culturas digitais, e também para potencializar a criação de metodologias inovadoras que potencializem e possibilitem a autoria e a colaboração. Então, para finalizar, eu trouxe essa frase que exemplifica a minha pesquisa. O papel da formação é permitir aos indivíduos que transformem o seu vivido em experiência e a sua experiência em saberes. Obrigada.